Fadiga, cansaço, depressão, queda de cabelo, pele ressecada, dificuldade para emagrecer, unhas secas, diversos sintomas muito comuns no meu consultório e que todos podem ter uma única ligação: hipotireoidismo. Porém, muitas vezes, estes pacientes com distúrbios da tireoide podem apresentar alguns exames aí que confundem e mascaram a doença. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E, embora eu já tenha feito aqui alguns vídeos falando sobre tireoide, um mais importante aqui, se você quiser entender realmente tudo sobre tireoide, deixa um link aqui, que é um vídeo mais explicativo, porque hoje a minha missão aqui é trazer para o teu conhecimento um exame que muitas vezes é negligenciado dentro do consultório, que é o exame chamado de T3 reverso. Um exame que muitas pessoas não conhecem e que, vamos lá, realmente é muito comum esse exame estar alterado? Não, não é tão comum assim, mas ao mesmo tempo muitas pessoas estão apresentando um hipotireoidismo e não sabem porque não fazem esse tipo de avaliação. Então, pacientes que têm doença da tireoide, obrigatoriamente, pelo menos uma vez na vida, precisam fazer uma análise do T3 reverso. E agora eu vou explicar o que é esse exame para ficar claro o porquê da importância dele na solicitação do check lá de lista de exames que um paciente com hipotireoidismo precisa fazer. Bom, primeiro, importante a gente entender que nunca tivemos tanto paciente com doença de tireoide, tá? Isso é muito importante entender. Aí vai falar assim, Samuel, mas também, né, nunca se teve tanta gente no mundo. A população cresceu, obviamente é mais comum termos patologias da tireoide. Ou talvez você vai falar assim, não, mas é porque a gente está vivendo mais e aí por isso que está tendo mais doença na tireoide. Mentira, nenhuma dessas duas justificativas explica isso. Por quê? Primeiro, porque essas doenças estão aparecendo em pessoas muito jovens, 30 anos, 40 anos, ou seja, não é lá no idoso com 80 anos que, portanto, então explicaria a teoria do aumento da expectativa de vida. E segundo, que ela não está sendo proporcional ao aumento da população, ou seja, não é porque tem mais pessoas no mundo que a gente está tendo mais problema da tireoide, é totalmente desproporcional o crescimento dos diagnósticos de hipotireoidismo no mundo. Bom, obviamente não é nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre causas, eu já tenho outro vídeo aqui também sobre hipotireoidismo, trazendo toda essa abordagem, explicando o que pode levar a distúrbio de tireoide. Agora, vamos lá, importante entender que quando nós solicitamos para o nosso paciente o exame do hormônio T4 e do hormônio T3, que são hormônios que a nossa tireoide produz. Na verdade, a tireoide produz hormônio T1, hormônio T2, hormônio T3 e T4, tá? Aqui a gente chama de MIT, aqui a gente chama de DIT, né? Monoiodotirosina, diiodotirosina. Isso aqui, ó, iodo, por quê? Porque iodo e tirosina. Vamos lá, tirosina é um aminoácido, tirosina. E é o aminoácido que compõe a base do hormônio tireoidiano. Iodo é o halogênio que vai estar ligado à molécula de tirosina. Se eu tiver uma tirosina e um iodo, eu tenho uma um iodotirosina. Se eu tiver aqui uma diodotirosina, dois iodos, tá? Então, basicamente, eu vou usar o T1 e o T2 aqui para depois construir T3 e T4. Então, olha só, vamos botar aqui, ó. Eu tenho tirosina ligada a um iodo e eu tenho tirosina ligada a dois iodos, né? T1 e T2. Como é que eu vou construir T3 e T4? Que é justamente o que eu preciso. Construir T3 e T4. Olha só, se eu pegar um T1 aqui, ó, tem um iodo.
mais um T2, que tem 2 iodos, o que eu formei? Eu formei o T3, ok? Só que se eu pegar duas moléculas dessas, ó, aqui, um iodo, outro iodo, um iodo, outro iodo, o que eu formei? Eu formei o T4. T4 não é hormônio, é molécula. É molécula que vai ter que ser convertida em T3, tá? Muitas vezes a gente avalia só o hormônio T4, que não é bem hormônio, né? É uma molécula T4, e a gente acha que está tudo certo no exame do paciente, se tiver bom. Só que isso é uma maneira indireta, né? Se eu quero saber como é que está a tireoide do paciente e eu estou olhando só o TSH e o T4, é indiretamente uma opção, né? Tá, mas e por que eu não olho o T3? Sim, a gente sempre tem que pedir, quando avalia um paciente, pedir TSH, T4 livre e T3 livre. Mas aí é que tá, só isso basta? O que é o T3 reverso? E agora a gente vai entender aqui, porque eu vou desenhar a molécula do T4. Olha aqui, ó. T4 não tem, praticamente não tem função no corpo, tá? Olha aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó, tirosina, ok? E aí a gente vai ligar, então, 4 iodos, tá? Olha as posições aqui, ó. Posição 3, posição 5, posição 3' e posição 5'. São nessas posições que o iodo está ligado, formando a molécula de T4. Isso aqui é um T4, ó. 4 iodos ligados em uma tirosina. Como eu disse, isso aqui não vai ter muita função. Para ter função, existe uma enzima, um grupo de enzimas chamadas de selenodeiodinases. Mais importante que a gente vai usar aqui é sempre a 2, selenodeiodinase 2, que ela tem como função retirar um iodo dessa molécula aqui que a gente acabou de ver que é o T4. Ela vai retirar, ela vai sequestrar um iodo, vai tirar fora para formar uma molécula de T3, tirosina. E olha só, da onde vai sair, qual é o iodo que tem que sair para formar o T3? Se eu quero formar o T3, o iodo que tem que sair é esse aqui, ó, é o 5'. Eu vou tirar o iodo 5'. E aí talvez você vai falar, nossa, Samuel, mas faz alguma diferença se sair da posição 5, da 5'? Faz toda a diferença. Por quê? Olha só, se eu tirar da posição 5' esse iodo, então vamos até apagar aqui, ó, e vamos desenhar aqui, ó. Esse é o iodo que saiu, ó. Ó, se esse iodo aqui caiu fora, eu acabei de formar, então, uma molécula de T3 funcional. Porém, pode acontecer um engano e a selenodeiodinase pode tirar o iodo da posição 5, ao invés de 5'. E se eu tirei esse iodo aqui, e aí, portanto, eu vou ter um T3 diferente. Ó, olha como é que fica o meu T3, ó. Eu tenho o iodo na posição 3', e na posição 5', ao invés de ser na posição 5, como era o que estava desenhado aqui antes. Bom, agora que eu cometi esse engano, eu não, né? A enzima, o que eu acabei de formar? Eu acabei de formar uma molécula de T3 reverso. O que significa isso? É uma forma de T3 100 vezes menos ativa do que o T3 normal. Olha só, pensa comigo. Você tem a molécula de T4, que é a molécula precursora do hormônio T3. Ela deveria estar sendo transformada num hormônio ativo chamado T3. E para isso, eu precisaria tirar o iodo da posição correta, mas se for retirado da posição errada,
Esse T4 vai dar origem a uma molécula de T3 praticamente inativa ou 100 vezes menos ativa do que o T4. Aí você vai perguntar, Samuel, mas por que acontece isso? Por que o corpo faria isso? Bom, eu vou trazer aqui as duas principais causas que levam o corpo a fazer essa transformação de um T4 em um T3 inativo. A primeira de todas, vamos botar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos colocar, número 1 é reposição hormonal com hormônios sintéticos, né? Vamos lá, aqui, sintroide, levoide, puran. Eita, tem um monte aqui, sintroide, levoide, puran, eutirox, que é assim que escreve, tem um H aqui no meio. Enfim, quando uma pessoa desenvolve um hipotireoidismo e ela precisa suplementar o hormônio tireoidiano, tomando este hormônio sintético, o que vai acontecer? A enzima selênio-deiodinase muitas vezes se confunde e tira o iodo da posição errada. Por isso que um paciente em reposição hormonal, ele precisa obrigatoriamente, quando for avaliado, ele não pode ser avaliado só pelo TSH e pelo T4. Ele tem que ser avaliado por TSH, T4, T3 e T3 reverso. Então isso é importante. Tá, Samuel, e a segunda situação aqui? Eu trouxe agora uma situação de uma pessoa doente com a doença do hipotireoidismo, tá? Agora vamos pegar uma pessoa que não tem hipotireoidismo e não está suplementando hormônio. Qual é a segunda causa mais comum de aumento de T3 reverso? O famoso estresse, o aumento do cortisol. Quando o hormônio cortisol aumenta, quando ele está muito elevado, quando as glândulas adrenais estão disparando muito cortisol, você também tem uma tendência maior a começar a fazer conversão de T4, aí eu estou falando do próprio T4 que o teu corpo produziu, não estou nem mais falando daquele que você toma. A tua tireoide produziu T4, mediante situações de estresse, você tem mais probabilidade de converter o T4 em um T3 reverso, que como a gente já entendeu aqui, tem muita pouca função. A ideia desse vídeo não é trazer a solução, até porque não existe, tem muitos vídeos que eu não consigo vir aqui trazer o problema e dar a solução, porque a solução é extremamente individual, tem que avaliar paciente por paciente e entender o que está acontecendo com esse paciente, né? Para daí a gente atuar. Por exemplo, se o problema for estresse, a gente vai modular essa glândula, vai trabalhar com fitoterapia para essa glândula. Se o problema for o uso dos hormônios sintéticos, a gente pode trocar isso para hormônios naturais, né? Hormônios bioidênticos da tireoide, é possível fazer isso, né? Tomar a tetraiodotironina e a triodotironina. Manda manipular, faz um tratamento natural e com isso muitas vezes a gente consegue resolver. Enfim, a ideia era trazer esse conteúdo porque, como eu disse, cada vez mais identificamos pacientes com distúrbio na tireoide e é muito importante entender o que significa esse exame e a importância dele na rotina de consultório para a gente poder avaliar o paciente realmente de forma completa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Lembrando que se você não tiver inscrito no meu canal, pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Convido você também a me seguir no Instagram, outra plataforma que eu utilizo para trazer conteúdo diário aqui para você sobre a minha rotina de consultório e muito conteúdo sobre saúde. Fica aqui então o meu muito obrigado.